Beleza, pessoal? Pessoal, na aula de hoje vamos começar a estudar o nosso capacitor, tá? Bom, o capacitor, pessoal, ele é esse componente aqui, tá? É um componente aí muito usado aí nas placas, né? Em geral, né? Não só no telefone, mas computador, TV, né? Então a gente precisa entender como que ele funciona, tá? Eu tô aqui, pessoal, porque esse capacitor, ele é um capacitor de 1000 microfarads, tá? Tem uma alta capacitância. Ele está marcado aqui no corpo dele 50 volts, tá? Também vamos entender o porquê desses 50 volts, né? Esse marca a temperatura, mas não vamos entrar nesse quesito, tá? Bom, e na placa, como que ele é? Na placa, pessoal, ele é exatamente dessa forma aqui, ó. Eles são esses marronzinhos aqui, ó. Veja que tem um monte, né? Grandes, pequenos. E é um componente que dá muita falha, pessoal, dá muitos problemas. Bom, veja que eu tenho aqui em volta do meu Power Manage, CPU e memória, tá? Ah, mas como eu sei que é memória, CPU, qualquer placa? A CPU, pessoal, sempre vai estar com vários componentes ao redor. E a memória com poucos, tá? Então vamos entender o que é o capacitor, né? Qual é a função do capacitor. Hoje não vamos ver as funções, as configurações, tá? Vamos primeiro entender como que o capacitor funciona. Então veja, pessoal, que a gente começa pela sua própria simbologia, né? O capacitor, ele é representado, pessoal. Ele tem a sua simbologia dessa forma aqui, ó. Você vai ver que tem uma placa paralela à outra. Veja que eu tenho um espaço entre as placas, tá? O capacitor, pessoal, ele é representado aí pela letra C. Ou seja, tudo que você encontrar no esquema elétrico com C, C2001, C1020, né? Dependendo aí do CI que ele tiver interligado, vamos estar falando do capacitor, tá? Tudo que tiver com a letra C. A unidade de medida, pessoal, do capacitor é o farad. Porém, o farad é uma medida muito grande, muito enorme. Então, a gente vai ter que trabalhar com submúltiplos, tá? Vou fazer uma aula depois e vamos entender o que é o múltiplo e submúltiplos, tá? Então, pessoal, considerando um farad, tá? Muito alto, então a gente vai trabalhar com os submúltiplos, né? Ou seja, vamos descer a escala. Então, vamos dizer que aqui temos um capacitor de 100 microfarad ou 100 nanofarad ou 100 picofarad, tá? O capacitor vai trabalhar com esses três tamanhos, tá bom? Como eu disse, a gente vai entender mais tarde, né? O que é o múltiplo sobre múltiplo, mas aqui a gente descemos a escada, tá? Estamos trabalhando com os submúltiplos, os valores menores que 1, tá bom? Então, pessoal, vamos entender o que é, né, o capacitor. O capacitor, ele é um componente aí, pessoal, ele tem a função de armazenar energia no seu campo elétrico, tá? Na forma de um campo elétrico. Bom, por que eu estou falando dessa forma? Porque mais para frente vamos aprender sobre a bobina e vocês vão aprender que a bobina também ela armazena energia, só que num campo magnético, tá? Então vamos entender, né, como que é feita, por que ele consegue armazenar cargas elétricas, tá? Bom, como eu mostrei aqui, ó, como eu mostrei, o próprio símbolo dele nos ajuda a compreender, tá, pessoal? Então imagina aqui, ó, uma placa
né? Deixa eu ver. E aqui outra placa. A placa de cima e a placa de baixo. Então tá tão perfeito, né? E aqui o nosso condutor. Aqui, pessoal, o condutor, ele simboliza esses ferrinhos aqui, tá? E na placa, os pads, né? Aqui, ó. A parte de pratinha aí, ó. Que é onde eles são interligados, tá? Você vê que tem um prata de um lado e o prata do outro. Então é onde ele tem um contato fixado aí na placa, tá bom? Beleza, vamos lá. Então, pessoal, o capacitor, né, ele é formado por duas placas condutoras e ele é separado por um material isolante, tá? Tá difícil aqui, hein? Tá? Um material isolante aí. O nome, pessoal, desse material chamamos de dielétrico. O material dele vai dizer do que é feito esse capacitor. Então, se a gente tiver um material de mica, um capacitor de mica. Se tiver de tântalo, capacitor de tântalo, né? Poliéster, cerâmico, capacitor de cerâmico. Esses capacitores aqui, pessoal, são cerâmicos, tá? É importante dizer, tá? Que eles não têm polaridade. O que é a polaridade? Não tem positivo e negativo. Porém, o detalhe está aqui, ó. Você vê que o componente aí, um exemplo aí, ele é isso aqui, né? Aí tem a parte prata que eu falei pra vocês, né? A parte prata. Aí tá soldado, pessoal. Essas partes aqui prata fica soldado. Vamos dizer que aqui é o pad onde tá soldado, tá? Quando eu removo esse capacitor, ele não tem polaridade. Porém, o pad que ele tem polaridade, tá? Então, você vai ver lá que por exemplo, aqui é um negativo e aqui é o positivo, tá? Mas aí eu tirei o capacitor. Eu posso colocar ele de qualquer lado, inverter? Pode, tá? Isso aqui, pessoal, é a fim de teste, tá? Exemplo, você vai pular escala de continuidade, condução reversa, vermelha você vai pôr no GND, a preta você vai testar um lado. O pro lado positivo não bipa, o lado negativo vai bipar. Por quê? Porque você está com sua ponta no GND, tá? Então significa que esse lado aqui tem que dar continuidade. Quando a gente for para análise de defeitos, você vai ver que esse daqui, se o lado dele é positivo, então no defeito ele vai bipar, né? Porque o capacitor vai ter um defeito, tá? Então o capacitor não tem polaridade. Quando eu removo ele, eu posso colocar de qualquer lado, tá? A sua polaridade fica na placa, né? Ou seja, vai obedecer a malha aí do circuito. Então o capacitor, sim, ele vai ter um lado no positivo e outro lado no negativo, tá? Porém, quando eu for fazer a troca ou precisar fazer um ressoldo, tirar ele e colocar de novo, eu não preciso me preocupar com o lado, beleza? Então, pessoal, o dielétrico ele é um isolante, tá? E esse isolante, esse material, é o que vai dizer do que o capacitor é feito aí, tá? Então, no caso aqui, na nossa placa, ele é um capacitor de cerâmica, ou seja, não tem polaridade. Já esse capacitor aqui que eu estou mostrando para vocês, ele tem polaridade, tá? Ele é um capacitor eletrolítico, significa que o material dele aqui isolante é de eletreto. Então, por isso que ele tem polaridade. Então, nesse caso aqui, eu devo obedecer a polaridade. Ele me indica aqui, pessoal, que essa faixa cinza, tá? E o tracinho aqui, ó. Mostrando aqui, ó. O próprio sinal de menos, né? Potencial menor. E a parte toda preta é o positivo. Então, esse sim eu tenho que obedecer, né? Se eu tirar ele da placa, por exemplo, aqui, ele tem polaridade, então eu sei que aqui é o positivo, né? Positivo com positivo, negativo com negativo. Agora, se eu colocar ele invertido, ele estoura, tá? Então,
Mas pode ficar tranquilo que não encontramos aí esse tipo de capacitor na placa aí, tá bom? Então, pessoal, aqui tem alguns cartãozinhos aqui que eu gosto de fazer, aconselho vocês a fazerem, tá? Por exemplo, aqui, vamos aplicar isso aqui, ó. Por que isso aqui? Eu uso, pessoal, eu gosto de usar eles porque até aconselho vocês fazerem, tá? Porque vocês vão levar com vocês aí no estudo até vocês decorar ou memorizar aí, tá? Então, algumas fórmulas eu não vou aplicar aqui agora, tá? Aqui no caso, para mim saber as cargas, né? Carga é igual a capacitância, né? Dividido pela tensão que está sendo aplicada. Tá? Então, isso aqui eu vou passar mais para frente. Isso aqui é importante, né? Isso aqui te ajuda a entender quando você pega o capacitor em série, né? Por que a capacitância total do circuito será menor que o menor capacitor? Né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um capacitor de 20 nanofarads em série com um de 40 nanofarads. Eu vou ter que fazer uma equivalência, né? Tipo, vou criar é como o REC, né? Um resistor equivalente aí. Para quem já estudou, eu vou ainda passar para vocês resistor em paralelo. Tá? Aqui, pessoal, vai ter um capacitor que vai representar esses dois, né? Chamado eles de SEC, capacitor equivalente. E o valor, pessoal, vai ser menor que o menor capacitor dessa malha, que no caso aqui, 20 nano. Então, quando eu tenho capacitores em série, a minha capacitância diminui, tá? Aí você pega aqui, ó, quando são em paralelo, ó, quando você tem o capacitor em paralelo, somamos as capacitâncias. Mais para frente vocês vão entender, vocês vão ver que isso aqui tem a ver com isso. É uma fórmula aqui, ó, do que depende a capacitância, né? O que é a capacitância, né, para começar? A capacitância, pessoal, é a capacidade que esse capacitor vai ter de armazenar cargas elétricas, tá? Então aí vem a pergunta aqui, né? Do que depende essa capacitância? Então tem aqui, ó, capacitância é igual a permeabilidade do material, exatamente, né? Vai depender do material que eu estou usando. Se for material bom, eu vou ter uma boa capacitância, uma alta capacitância, tá? Depende também da área das placas, tá? E também da distância entre as placas. Depende da distância de uma placa para outra. Aqui, pessoal, pode adiantar para vocês o seguinte: tudo que está aqui em cima é diretamente proporcional à capacitância e o que está aqui embaixo é inverso, tá? Ou seja, se eu melhorar meu material, minha capacitância sobe. Se eu aumentar a minha área, a capacitância sobe. Agora, se eu diminuir a distância entre as placas, minha capacitância aumenta. Se eu aumentar a distância, minha capacitância desce, tá? Mas esquenta não, que isso aqui a gente vai ver mais pra frente aí, tá? Vamos focar aqui. Aqui é só para mostrar para vocês que tem bastante coisinha aí pra gente entender, tá? Às vezes você aprende aí que o capacitor é um componente, né, que armazena cargas elétricas e pronto, acabou. Mas tem muita coisinha boa, muita teoria ainda para vocês começarem a entender aí, que vai ajudar vocês na bancada. Aqui, pessoal, também é um pouquinho mais avançado, né? Na segunda aula vai ter sobre isso. Fiz um vídeo já explicando, né, como que acontece esse armazenamento aí. Não aplico profundo, tá? Mas eu consigo mostrar para vocês aí como que acontece essa a carga, né? Como que ele se carrega. E o ponto, pessoal, aqui, como que o capacitor age, né? A partir de que momento que ele vai agir como uma chave aberta, tá? Bom, então vamos continuar aqui, né? Então entendemos aqui, pessoal, que o capacitor é um componente que tem duas placas, né? Condutoras. Na placa de cima, a partir do momento que você, vamos dizer que você colocou aqui uma bateria, colocou 5 volts. Então, na placa de cima ele vai armazenar cargas positivas, porque aqui vem cargas positivas. Embaixo temos as cargas negativas, então ele começa a se carregar negativamente também. Conforme
ele vai armazenando, pessoal, essas cargas, né? Então ele começa a armazenar no seu campo elétrico, aí vai sendo criado uma DDP, né? Diferença de potencial. Mas por que diferença de potencial? Vamos ter esse lado aqui maior, esse lado menor. Quando ele se carregar a 100%, vamos encontrar os 5 volts aqui, né? E 0 aqui. Tá? Então, houve agora uma diferença de potencial. O lado de cima ficou maior que o lado de baixo, tá? Ou se quiser positivo e negativo, né? Mas eu gosto de falar potencial maior e menor, tá? É exatamente o que é, né? 5 é maior que 0. Diferença de potencial. Então, tem um potencial maior nas placas de cima e o menor, né? Exatamente porque a parte de cima está interligada à bateria, né? No lado positivo da bateria, né? Então eu tenho 5 volts no lado positivo e eu tenho consequentemente 5 volts no lado ou 0 volts, né? No lado de baixo. Tá bom, pessoal? Então, de forma bem básica aí, é isso que a gente tem que entender de primeiro momento, tá? Bom, e agora? Como entender o capacitor como chave aberta? Quando o capacitor, pessoal, ele atinge a sua carga total, né? Quando ele chega aí a 100%, ele é considerado aí como uma chavinha aberta no circuito. Tá? Isso é muito importante vocês entenderem, tá? Chave aberta, pessoal, eu tenho uma aula aí que eu fiz aí sobre circuito aberto e circuito fechado. Muito importante lá e você deve assistir ela para você ter uma melhor compreensão. Então, significa aqui, pessoal, por exemplo, né, se eu encontrar aí no circuito aí 10 volts e eu pegar um resistor, por exemplo, em série com um capacitor, e eu pedir aqui, ó, qual é a tensão no meu ponto A, vamos dizer que eu tenho um resistor aqui R1 de 50K, e o capacitor não tem muita importância não, né, mostrar sua capacitância, mas vamos dizer que temos aqui, ó, C1 de 100 nanofarad. Tá? Lembrando, pessoal, tá, que é a medida, né, ele é medido em farads, tá? Porém, a gente vai trabalhar sobre múltiplos, tá? Micro, nano e farad. Não vamos trabalhar na escala MF, milifarads, né? Porque ainda assim é considerado um valor muito alto. Tá? Então, vocês vão encontrar aí no esquema micro, nano e pico. Microfarad, nanofarad e picofarad. Bom? Então, se eu pedir atenção aqui, pessoal, qual seria a tensão no ponto A? Eu tenho um resistor de 50K e eu tenho um capacitor de 100 nanofarads. Tá? Então, qual é a tensão nesse ponto, né? E eu quero saber a queda no meu R1. Bom, quando, né, colocando agora em prática o que eu entendi aqui, que ele realmente é uma chave aberta, e eu assisti a aula de circuito aberto e circuito fechado, então eu passo a ver esse circuito dessa forma aqui, ó. Tenho 10 volts com um resistor em série com uma chave aberta. Vocês entenderam agora? Se você assistiu a aula lá, você compreendeu isso. Então, o que diz lá na aula? Que meu ponto aberto é onde se concentra toda a tensão. Então significa que eu tenho 10 volts? Sim. Meu capacitor ele se carregou e armazenou. Depois que ele se carregou, eu encontro toda a tensão aqui. Aí se eu pegar aqui, ó, quanto de cada eu tenho no R1? 10 menos 10, 0 volts. Sobre ele, 10 volts. A 0 volts significa que não temos circulação de corrente no circuito, tá? Então significa dizer também que toda vez lá eu vi uma malha assim, ó, tem um capacitor, dois capacitor, três capacitor, eu posso chegar assim agora,
Um capacitor, dois capacitor, três capacitor, três chavinhas abertas, sim. Qual a tensão que você vai encontrar aqui? Se entra 4 volts aqui, eu encontro 4 volts aqui, eu encontro 4 volts aqui, 4 volts aqui, tá? Devido a isso, eu tenho duas placas, tá? Separadas por um isolante, material isolante, que não permite que a corrente passe para o outro lado. Uma vez carregado, ele vai agir como chave aberta. Chave aberta, eu tenho toda a tensão no ponto aberto. Então, eu vejo meu capacitor aqui como uma chave fechada. Aqui, mesma coisa. 4 volts aqui eu vou ter 4 volts, aqui eu vou ter 4 volts e aqui 4 volts. Ah, mas eu liguei aqui o circuito, agora eu tenho 2 volts, entra 4, 2 volts, então você tem um defeito aí. Alguma coisa está fazendo com que o capacitor drene corrente por terra. Também tem um vídeo que eu fiz uma analogia lá para vocês entenderem o que é fuga e curto, tá bom? Mas a gente vai ver e vai aplicar também defeitos aí nos capacitores, beleza, pessoal? Então, para não esticar muito essa aula, espero que vocês tenham gostado. Tirem as dúvidas, tá? Muito importante tá tirando as dúvidas para que vocês avancem de forma correta, tá? Vão somando o conhecimento aí, beleza, pessoal? Mais uma vez aí, obrigado. Deus abençoe vocês e ótimos estudos.